Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal. Graça e paz a todos. Bem-vindo mais uma reunião da Igreja de Cristo sem parede. É sempre um prazer me reunir com vocês através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Então, abençoado, quero iniciar aqui mandando aí uns valores para alguns irmãos aí que fizeram comentário aí no canal. Angelina Carvalho, graça e paz, abençoada. Angelina me perguntou de onde é que eu sou e eu já respondi que eu sou de Fortaleza, no Ceará. Seja bem-vindo, graça e paz. Vicente Oliveira, graça e paz, um abraço. Regivânia Milfonte, graça e paz, abençoada. Tamo junto. E canal aí do abençoado, ele não falou o nome dele, mas o canal é Vivo para Cristo. Já me inscrevi aí no seu canal, abençoado. Depois eu vou dar uma olhada aí nos teus vídeos. Graça e paz, seja bem-vindo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, do qual você me deu como sugestão para falar por Cícero. Mas o Cícero, a verdade para ele é comer pão e comer suco e mentir. Então é essa verdade que ele já tem. Não adianta dizer que a verdade que em Cristo Jesus nós já temos tudo e que é para viver por fé e que não é para ter pastor e nem igreja, porque senão ele vai ficar maluco, ele vai ficar doidão, porque é isso que ele entende como conhecer a verdade é a mentira deles. A verdade do Cícero é a mentira do sistema religioso, entendeu, abençoado? Então, aqui nós pregamos para os eleitos, nós pregamos para aqueles que têm entendimento, e não para aqueles que defendem placa, que defendem pastor, que defendem bispo, não aqueles que defendem teologia, entende? Que é um verdadeiro engano, que a teologia é exatamente para enganar as pessoas. Você vê que essas igrejas, essa igreja aí que tem no mundo inteiro, do Cabeça Seca, que eles fazem novela, e todas as novelas deles tem um diabo, tem um satanás. Por quê? Porque isso é doutrina de homens, abençoado. Porque isso faz parte, isso aí faz parte dos estatutos deles. Tem que ter um diabo louro, tem que ter um diabo preto, tem que ter um diabo branco. Todas essas novelas tem sempre um diabo espiritual que ninguém vê. Entendeu, abençoado? Que isso não existe. De novo, né, abençoado? Então, abençoado, vamos dar continuidade aqui à pregação da Bíblia. Porque eu não prego somente a graça, eu não prego somente as cartas de Paulo, e que eu abro a Bíblia em qualquer parte, tanto no Antigo como o Novo Pacto, porque Deus me deu entendimento de todas as coisas. Então, aonde eu abri a Bíblia aqui, eu sei explicar. Entende, abençoado? E que, na verdade, como eu já falei, é para você ler a Bíblia mesmo, abençoado. Para você ter entendimento e saber separar o que foi, entende? O que foi, para quem foi, quando foi dado o fim, entende? E o que é para que você tenha entendimento. Para quê? Para viver por fé. Só, abençoado. Só. Olha, eu vou ler para vocês aqui, dando continuidade aqui, mostrando que o sistema evangélico
e todos os outros sistemas religiosos, incluindo o católico e todos, né? Junto com a famosa teologia, o que eles fazem é tornar inútil aquilo que Deus já fez. E que eles dizem que tudo é mentira, eles se reúnem para dizer que tudo é mentira. E para pôr medo, pôr pânico nos filhos de Deus, os ameaçando com o diabo, com o Satanás, com o demônio, com o devorador. E o crente, na verdade, ele não está na igreja para ter entendimento, porque lá não tem entendimento, só tem engano. Então, o que o crente está fazendo na igreja? Com medo de perder a salvação, que o evangelho diz que ele está na palma do Pai e nada pode separar ele de lá. Com medo de perder a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Deus não pode voltar naquilo que ele já fez, então a salvação é eterna. Com medo de Deus voltar e ele ficar. A palavra diz que quem se une ao Senhor é um só espírito com ele, então não tem como você ficar. E indo para a tua igreja, chamando ele de mentiroso, dizendo que o templo não é dele, que a igreja não é a dele. E você vai para a tua igreja, para a igreja do teu doutor. Então, os crentes estão na igreja exatamente por causa dessas coisas que eu citei. Com medo do devorador, porque não deu dízimo. Diz que o devorador vai na casa dele, que o pastor ameaça, dizendo. Abençoado, o devorador da Bíblia, né? Ele só come alface, abençoado. Ele só come alface. Ele só come frutas, abençoado. O devorador da Bíblia, o gafanhoto. Com medo do diabo que o pastor inventou. Se ele soubesse que não existia diabo, então ele não quer saber de Deus, porque ele está lá com medo do diabo que o pastor inventou. E Jesus disse: eu escolhi dentre vós 12, o de vocês é um diabo, um adjetivo, um acusador, falando de Judas. Entendeu, abençoado? O crente está na igreja com medo do Satanás, que Jesus disse para Pedro: arreda, Satanás, pois tu só cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Por quê? Porque o Satanás da Bíblia é um adjetivo, é aquilo que se opõe às coisas de Deus. Que Pedro disse, Jesus disse para Pedro: olha, eu tenho que morrer, eu tenho que sofrer, eu tenho que levar cuspida. Os evangélicos vão me matar, mas no terceiro dia eu vou voltar. E Pedro disse que nada disso te aconteça. Contra. E Jesus falou: arreda, Satanás. Entendeu, abençoado? Então, abençoado, o que tem aí fora é simplesmente um sistema religioso criado por esses cães, por esses chamados doutores em teologia, do qual só engana e rouba as pessoas. E mais nada, abençoado. E mais nada. Eles não têm entendimento de nada. E quando você mostra aqui, eles dizem que tudo é mentira. Claro, eles pregam por topo e ganância. O Deus dele é o ventre, abençoado. É o din-din, abençoado. Então, tentando levar o teu entendimento de que você não pode anular a cruz de Cristo, e que você tem que viver por fé, crendo na obra de papai, do qual nós te damos entendimento, né? E que Gálatas 2,16, vou ler até o 18. Aliás, eu vou ler até o 21, tá? Olha, aqui é Paulo falando com os Gálatas. Paulo aqui está falando com Gálatas.
Aliás, Paulo aqui escreveu aos Gálatas. Isso daqui é uma carta de Paulo, que o cãozinho guloso chamado Cícero, ele estudou 6 anos, mas ele não sabe nem o que é Paulo, não sabe o que é nada. Que ele diz que eu não prego Paulo. Então, abençoado, Gálatas 2,16, Paulo falando com eles, com os Gálatas, da geração de Paulo, eles que estavam aguardando a redenção dos corpos com a volta de Jesus de Nazaré, e que eles não foram incluídos em aliança, e que Paulo recebeu o mistério, foi revelado a Paulo, e Paulo está dizendo para eles, está revelando a eles. Revelando o que? Isso aqui, ó. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Então Paulo está dizendo, olha, vocês, né? O homem, ele não é mais justificado por obra da lei. Deus, ele pôs sim a lei. Ele cumpriu e ele aboliu a lei de Moisés. Então, nenhum homem, ainda no tempo de Paulo, não era justificado pela lei. Que o teu pastor só prega essa mentira, esse engano, que não é mais uma verdade. E que nunca foi para você, abençoado. Então, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, ó, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então, abençoado, quando tu sai para tua casa para praticar alguma coisa, alguma obra, fazer qualquer coisa, né? Você você está sendo injusto com Deus, abençoado. Porque você está chamando Deus de mentiroso e dizendo que o que ele fez, que foi o fim da lei, é mentira. Não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus. Paulo falando com eles e se incluindo, né? Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos quem, Lira? Nós? Não, abençoado. Eles lá que estavam recebendo a revelação de Paulo. E nós não existia. Quando nós nascemos, já nascemos justificados. Entende? Olha, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Lira, e o que é obra da lei? Jejum, batismo nas águas, entendeu, abençoado? Páscoa, que o teu pastor disse que é a macumba da Santa Ceia. Então, tudo isso foi as obras da lei que os judeus não conseguiram cumprir, e que Deus se revestiu de carne no cumprimento da lei e dos profetas. E na cruz tetelestais, ele pôs sim a lei espiritualmente. Entendeu, abençoado? Então, no 17 ele diz, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então, o que é que Paulo está dizendo para eles lá, para os Gálatas? Está dizendo, olha, se eu já disse para vocês, se eu já revelei para vocês, que pela lei ninguém será justificado, né? Então, se vocês estão procurando ser justificado por obras da lei, então Cristo, aliás, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Então, o crente, né, ele procura ser justificado, e ao mesmo tempo
ele diz que é um pecador. Então, no tempo de Paulo, eles lá já estavam fazendo isso também, dizendo que era um pecador. E que Paulo diz, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado. Então, se você diz que é um pecador, né? Se você diz que é um condenado, um desgraçado e que você não vale nada, que é o que diz o sistema religioso, então dá-se-á o caso de Cristo ministrar no pecador? Paulo diz, claro que não. Então, abençoado, você não pode ser pecador, abençoado, porque ele tirou o pecado do mundo, que era a transgressão da lei. Então, se você é um pecador, Deus não pode ministrar em você. É o que Paulo está dizendo lá para eles, para os Gálatas. E nós? Nós não somos dessa época, abençoado. Isso aqui já tem mais de 2000 anos. Quando nós nascemos, já nascemos justificados. Já nascemos como templo e morada. Já nascemos como Deus habitando em nós. E por que o teu pastor não prega isso? Para te roubar, abençoado. Para te roubar, para te enganar. Só para isso. Então, Paulo diz, mas se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Claro que não. Como é que Deus tirou o pecado do mundo e ele vai ministrar no pecado, se não existe mais o pecado, abençoado? Deus é espírito, abençoado. E o pecado do qual, todas as coisas do qual Deus já fez, foi no teu espírito. A carne de nada se aproveita, de novo. Então, no 18, Paulo continua explicando para eles lá, né? Porque se torna a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Então, olha, se Deus, ele pôs sim a lei, se Deus, ele pôs sim ao pecado, como é que o pastor, o cão guloso, o sistema religioso, ele quer edificar aquilo que Deus já destruiu, chamando ele de mentiroso, dizendo que o sangue dele não adiantou de nada? Então, abençoado, o homem, né? O homem espiritual, o homem interior, ele não tem pecado, abençoado. Porque o pecado para Deus era a transgressão da lei e a desconciliação de Adão com o mundo, mas a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. Então, ele já nos entregou, quando nós nascemos, né? Ele entregou a eles lá que existiam. O quê? O ministério da reconciliação. Que o teu pastor diz, hoje nós estamos em guerra com Satanás. Não tem guerra, pastor. Não existe guerra, nós também em paz. Paulo disse para eles lá, Cristo em nós é a esperança da glória. Porque eles estavam aguardando, então ainda estavam esperando. Estavam na esperança. E nós não temos esperança de nada mais, abençoado. Nós já temos tudo. Por quê? De novo, porque nós somos depois do ano 70. Nós somos depois da escatologia consumada. E quando nós nascemos nesse século 21, nós já nascemos com tudo, abençoado. Já nascemos com tudo. Então, Paulo fala para eles lá com os Gálatas, né? Aqui no capítulo 2 de Gálatas, no versículo 19, ele diz assim, ó. Porque aqui Paulo está falando dele mesmo, tá? Que o teu pastor, se ele fosse
por ele ser totalmente burro, por ele ter feito teologia, ele pega isso daqui e bota para você. Isso daqui é passado, abençoado. Paulo está se referindo a ele, está falando é com ele. Paulo diz, olha, porque eu não sou eu aqui é o autor da carta, Paulo. Porque eu, mediante a própria lei, a lei de Moisés, morri para a lei. Então Paulo está dizendo, olha, eu já tive o entendimento, já recebi a graça de Deus, né? E ele já pôs sim a lei. Então eu morri para a lei e vivo para Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, ó, a fim de viver para Deus. Paulo, estou crucificado com Cristo. Entendeu, abençoado? Crucificado por quê, Paulo? Porque Paulo está se referindo, né? Paulo está se referindo àquele antigo homem, o pecador, o homem interior, do qual antes da cruz todos eram pecadores. Entendeu, abençoado? E no 20 ele diz, olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive no monte, que é o que o teu pastor diz, que é o que o doutor Cícero diz. O doutor Cícero, com 6 anos de faculdade, buscando Deus no monte, abençoado. Então, Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo já vive em mim. E nós, quando nós nascemos, ele já estava em nós, abençoado. Que o teu pastor, para te roubar, para te enganar, para te manter nesse engano total, manda tu esperar Jesus, abençoado. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, então Paulo está dizendo, olha, esse viver que eu tenho agora na carne, quem é o viver da carne? É o homem exterior, é o carne e sangue, é o Haroldo Lira. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, por que Paulo está dizendo aqui, né, que ele vive, esse viver do qual ele tem na carne, ele tinha, né, que ele não tem mais, porque Paulo já morreu, quem tem somos nós. Entende? E esse viver que nós temos na carne, nós vivemos por fé em Deus, não é mais no Filho. E por que Paulo está falando que vivia por fé no Filho? Porque eles estavam aguardando, porque a manifestação de Filho ainda não tinha se consumado, ou seja, era antes do ano 70. Então, Deus ainda estava na manifestação de carne e sangue, como Jesus de Nazaré, que não é 3 deuses, abençoado, é um só, um único, morando em nós. E nós quem? Nos eleitos, não é toda a humanidade. Então Paulo diz, olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, ó, vivo pela fé no Filho de Deus, ainda no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que Paulo disse que o Filho de Deus amou ele e se entregou por ele? Porque Jesus de Nazaré, depois também conhecido como Filho do Homem, aquele homem, carne e sangue, que foi o único na face da terra, que foi Filho de Deus em carne, ele se entregou por eles lá, não por mim, não por você. Ele, o Filho de Deus, ele se entregou somente para os judeus que viviam naquela geração, aquela geração do qual as pessoas existiam, os judeus, os gentios, né, que eram os que estavam separados da comunidade de Israel. Esses que eram gentios, os incircuncisos. Então, através do sangue de Jesus,
Paulo revelou ao gentio que eles foram aproximados de Deus. Aproximados por quê, Lira? Porque eles estavam separados. Entendeu, abençoado? Então, com a revelação do mistério que estava oculto, a graça, Paulo disse para eles que agora, em Cristo Jesus, né, eles já estavam salvos, que eles já estavam em Cristo, que eles já eram uma nova criatura e que era para viver por fé nisso. E eles, os judeus, eles passaram pelo juízo, estavam aguardando. Para quê? Para a consumação da primeira aliança e o início da nova aliança que foi feito com eles. Entendeu, abençoado? E todos eles foram justificados por graça, pela fé. E não por lei, né? Que eu já li para vocês aqui. Que ninguém, Paulo pregou aos Gálatas, seria justificado por obras da lei. Então vocês entenderam, né? Que Jesus de Nazaré, ele não morreu por toda a humanidade. Ele morreu por muitos. E esses muitos, quem foi esses muitos? Os eleitos existentes naquela geração. Os judeus. Somente os eleitos, os judeus. E nós, Lira? Ele não morreu por nós, não? Claro que não. Se nós não existia. Entendeu, abençoado? E quando nós nascemos, já nascemos com tudo. Já nascemos com ele. Não passamos por morte dele, não passamos por nada disso. Abençoado, só quem viveu isso aqui, né? Foi aquelas pessoas que existiam do ano 70 para trás, abençoado. Somente. Do ano 70 para frente, né? Quando as pessoas que iam nascendo, já iam nascendo com tudo, para viver só por fé. Não é para viver por macumba. Não é para ter igreja. Você é a igreja. De novo, Gálatas 2:21. Paulo diz a eles lá, né? Os Gálatas que estavam anulando, a graça. Paulo diz aqui no 21, olha, não anulo a graça de Deus. O que é a graça de Deus, Lira? É você entender que é para tu viver por fé e que Deus já fez tudo de graça. É só para tu crer. É isso. Então Paulo diz a ele, olha, não anulo a graça de Deus. Não anulo os feitos da cruz. Eu não anulo a obra de Deus feita em 7 dias. Quando é que tu anula? Quando você quer fazer, abençoado. Quando você tem igreja. Quando você tem pastor. Entende, abençoado? Quando tu quer fazer qualquer coisa visível aos teus olhos, isso você está anulando a graça de Deus. Você está anulando o sacrifício de Deus. Entende? E chamando ele de mentiroso, abençoado. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus. Paulo falando a ele. Pois se a justiça é mediante comer pão, comer suco, ter igreja, ter ladrão como pastor, então segue-se que morreu Cristo em vão. É o que vocês fazem. É o que o Cícero faz. É o que o Joãozinho faz. É o que os religiosos fazem. É o que o sistema religioso católico, evangélico e todos fazem. Dizendo que o sacrifício de Cristo é inútil, que não adiantou de nada. Entendeu, abençoado? E quem é que vai fazer? Você junto com esse macumbeiro chamado pastor. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, abençoado, olha, nós não anulamos a graça de Deus. Aqui nós afirmamos a graça de Deus. Aqui nós vivemos por fé naquele que já fez todas as coisas e que já habita em nós e que já mora em nós, abençoado. Graça e paz.